Já. Estou aqui para testificar do arrebatamento ao qual tive assim que aceitei Jesus como Salvador. Quando aceitei Jesus como Salvador, passei muitas lutas, muitas adversidades, as quais a própria igreja me renunciava, me recusava, me rejeitava. Eram muitas lutas a ponto de eu chorar muito e pedir a Deus, num certo momento, falando para Ele que não aguentava mais. Pedi para que eu visse. E um certo dia, orando, entrei muitas das vezes em orações, jejum, consagrações, e continuei nesse propósito, pedindo a Deus que eu precisava ver Ele, porque não suportava mais as lutas e as adversidades que estava passando. Porém, um certo dia, orando na praia, 7 horas da noite, após a oração, fui para casa. Chegando em casa, deitei, e ao deitar de olhos nus, eu vi uma visão. Nessa visão eu passava os primeiros céus, aí eu não entendia como era aquela visão, então eu retornava e pedia para Deus para entender aquilo. E voltando eu via o Espírito de Deus falar ao meu coração, dizer assim: fecha os olhos. E eu fechava os olhos. E quando eu fechava os olhos, eu via o meu espírito sair do meu corpo. Quando o espírito saía do corpo, eu via o meu corpo lá e entrava na primeira dimensão do primeiro céu. Segundos céus, passava o terceiro céu, o quarto céu, quinto céu, e chegava até a porta dos sextos céus, onde tinha 2 anjos guardando a entrada dos céus. E eu dizia que queria entrar e eles diziam: você não pode entrar aqui. E o Senhor do seu grande trono falava: deixe que ele entre, porque eu o convidei. E quando ele ouviu a voz do Senhor pedindo que eu entrasse, assim eles abriram as portas e eu entrei. E quando eu entrei, eles andaram comigo na cidade santa, a cidade toda de ouro, muito linda, ouro, cristal. As casas não é casas comuns, são castelos. E tudo de ouro, tudo muito lindo. Mas o meu propósito não era aquele. O meu propósito era ver Jesus. E ao ver Jesus, e ao falar aquilo, ele me conduziu até a entrada do trono do Senhor. Chegando ali, eles abriram as portas e eu entrei e eles ficaram fora. E quando eu entrei no trono, onde estava 2 tronos. Um trono tinha uma cadeira com um ser em forma de glória, um sobrenatural que eu não sei explicar bem. Mas era uma glória muito grande, tremenda demais aos olhos do ser humano. Então do outro lado tinha Jesus, no outro trono, que eu entendo que ele estava ali à destra de Deus. Eu tentava olhar para a sua face, pois era o meu propósito, ver a sua face. Porém não conseguia pela primeira vez, não conseguia a segunda vez. Porém a terceira vez que eu desejava tentar olhar, ele falava no meu coração: não olheis, pois você pode ficar cego. Então ele se levantava do trono e dizia: o que você queria ver, você já viu, é o suficiente. Então pegou, se levantou do seu trono e saiu comigo à cidade santa. No meio da cidade santa ele me colocou uma dimensão a qual me arrebatava dali dos céus ao lado dele até aquela dimensão. E eu parava, era arrebatado até ao quarto céu. Chegando no quarto céu eu via muitas pessoas, tudo vestido de branco, um paraíso muito lindo, muitas árvores, um capim muito verde, como daquele jeito eu nunca havia visto antes. Então aconteceu que, andando naquele lugar, eu conheci 2 pessoas a qual já tinha falecido. Conheci uma irmã que é mãe de um amigo meu, por nome chamado Wesley, e de um outro amigo por nome chamado Wade. E aconteceu que eu vi ela lá perfeitamente louvando e adorando a Deus. Alguns louvavam a Deus em forma de círculo em pé, outros louvavam a Deus em forma de círculo sentados, outros louvavam a Deus andando. E aconteceu que vi um outro homem chamado Pastor Ayrton, qual eu conheci ele lá na cidade de Carmópolis, e ele estava naquele lugar, já tinha morrido e estava naquele lugar. E vi pessoas de barbas, pessoas de várias formas, de barbas, sem barbas, cabelos longos, cabelos curtos. E eu perguntava para o Senhor quem eram aqueles. E o Senhor me falava que aqueles eram os do Velho Testamento. E eu entendia. E dali ele me arrebatava novamente aos 6º céus ao lado dele. E depois dali ele me arrebatava novamente à porta da igreja na cidade de Pirambu, a igreja a qual eu congregava. E ali
de frente à igreja, eu em pé na porta, ele colocava Satanás e Satanás aparecia para mim e dizia: olha, tá vendo isso aqui? Aí eu olhava para trás e via os cansados, os oprimidos, os drogados, prostitutas, alcoolizados, no esgoto, cansados, sofrendo. Então aconteceu que eu vi aquela situação. E Satanás dizia: todos esses aqui são meus. E eu, muito triste, olhando aquela situação, ficava imaginando. E Satanás continuava falando, dizendo: o meu objetivo maior agora são vocês. Ou seja, ele me mostrava os irmãos de oração. Era Givaldo, irmã Cisa, pastor, e alguns que oravam, tinham comunhão com Deus profunda. E nisso aconteceu que eu via ele lançando correntes de navio para laçar essas pessoas de orações. Porém as correntes quebravam, pois aquelas pessoas tinham uma segurança, uma proteção especial, e não conseguia ser laçada. E eles laçavam outros que não oravam, ou que pouco oravam. E a infinita misericórdia de Deus permitia que eles se soltassem. Aconteceu que, depois dali, o Senhor me mostrou uma família que vivia humilhando as pessoas, desprezando as pessoas, dizendo que as pessoas não eram nada, dizendo que as pessoas que não tinham capacidade, era fraca e não tinha poder aquisitivo. Então aconteceu que o Senhor falara ao meu coração, ao arrebatar daquele lugar novamente ao sexto céu, que aquelas pessoas não entrariam no reino de Deus se permanecesse daquela forma. Então o Senhor disse: agora vá, essa é a sua missão. Por isso, fala: sou missionário pela infinita misericórdia de Deus. Não porque eu me constituí missionário, mas sim porque o Senhor me mandou ir e anunciar o Evangelho. Pois ele me falava assim: vá, essa é a sua missão. Pois estou na terra anunciando o Evangelho de Jesus. Estou muito feliz porque muitas almas já alcançaram Jesus por meio do meu testemunho, por meio da palavra de Deus, não abrir e fechar a minha boca. E tenho sido muito feliz, pois por esses dias estive conversando com um ladrão de carro forte, a qual perguntou se havia jeito para a vida dele. Eu falei para ele que havia jeito sim, pois todos os pecados são perdoados aos homens. E esses dias também, logo mais, conversei com um criminoso, um assassino, a qual está fora da cadeia, ex-detento, há 4 anos e 8 meses ficou preso naquele lugar, no PPS. E perguntou se havia jeito para a vida dele. E eu falei que havia jeito, pois Deus o amava. E não há pecado que Deus não perdoe, porém há homens que não aceitam o pecado de Deus. Então eu falei para ele que havia jeito para ele, porque Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. E do jeito que Deus mudou a minha história, mudaria também a vida dele. Aí ele me falou assim: mas irmão, linda é essa mensagem, obrigado. Mas as pessoas que eu mato, eu naturalmente arranco a cabeça de todos eles. Por isso me sinto um homem incapaz de perdão. Será que Deus realmente me perdoa? Eu digo: perdoa. Ele é Deus. Fora dele não há outro que possa fazer isso. Ele aborrece os atos, na verdade, que você comete. Mas ele ama a sua pessoa, ele ama você. E nisso ele ficou muito alegre, muito feliz. E disse que enquanto ele tivesse vida, ele ia ouvir e ia guardar mensagens como essa no coração dele. Porém, ainda estava matando e estava a serviço do crime. Ou seja, era alguém contratado para exterminar vidas. Mas ele ficou com aquela mensagem no coração e eu fiquei muito feliz, pois ele ouviu essa palavra. Eu estou muito feliz, pois de onde o Senhor me resgatou, eu, com as minhas próprias forças, já está terminando, eu não poderia sair de lá. Eu vivi o mundo do tráfico, das drogas, da prostituição, o mundo do crime. E eu louvo a Deus porque o Senhor me alcançou, me libertou, me transformou